Olá, tudo bem? Agora nós vamos continuar a resolver as questões da lista a partir da questão 8 até a 14ª questão. Então nota que nas questões que se seguem, a novidade agora é que eu estou trocando as proposições, estou representando as proposições agora não mais com nossa língua materna, língua portuguesa, a frase completa. Estou representando ela por letras maiúsculas. Então, letra P maiúscula, Q, R, S, T, nesse caso, nesse contexto, estariam representando proposições. Um exemplo seria a questão anterior que foi feita, onde eu dizia, dizer que não é verdade. Não é verdade, agora você tem que... A ideia de não é verdade, que Miguel é feio e Marcos é alto, é você negar. Então, como é que eu simbolizo não é verdade? Como é que eu simbolizo essa negação? Uma cantoneira ou um tio. Miguel é feio. Primeira proposição, simbolizei pela letra P. O E, conectivo E, simbolizei, tá aqui é o símbolozinho do conectivo E. Marcos é alto, eu simbolizei pela letra Q. Okay? Então essa que seria a novidade que a gente precisa saber trabalhar com essas ideias. Primeiramente, a proposição, tá aqui ela, é equivalente a essa proposição. Primeira coisa, a gente tem que observar se essa sentença, essa proposição, ela é equivalente a essa. Nós temos que negar. Então, primeira coisa, se ele falou de equivalência e apareceu um negador, primeiro nega. Nega tudo e vê o que vai dar. Se o produto da negação for igual, aí você já marca se é verdadeiro. Se não, você marca falso. Então vamos começar essa proposição. Qual é? É não. P e Q, não é isso? Ou não R. Bom, está faltando só fechar bem aqui. Agora, nota o seguinte, a gente vai negar, porque como eu falei para vocês anteriormente, se aparecer uma proposição tiver precedido no negador, ele estiver falando de equivalência lógica, nega a proposição. Basicamente, ele separou aqui, tudo bonitinho, você vai ter que negar quem? Esse conectivo, o conectivo central. Esse conectivo aqui é o conectivo OU. Como é que você nega o conectivo OU? Você troca o OU pelo E, nega a primeira proposição e nega a segunda proposição. Negando a segunda proposição, que é mais fácil, é só retirar o negador. Pronto, era não R, ficou R. Negando a primeira proposição, que é um pouco mais complexo, uma vez que é uma proposição do tipo composta. É P e Q. Como é que você vai negar? Não P ou não Q. Acho que vocês já sabem disso. A negação do conectivo E, você nega tudo e troca o E pelo O. Aí você vai observar como é que está descrito a suposta equivalência lógica dele. De fato, está a mesma coisa, tá, gente? Está aqui não P, ou, não Q, Ezinho, o R. Perfeito. Ah, Bené, e esses parênteses aqui? Bem, você não tem que se apegar muito aos parênteses, a essas estruturas, como colchete, chave. O mais importante é a estrutura lógica, dos símbolos lógicos, o negador, os conectivos, enfim. E a posição aqui das letras, se estiver tudo corretinho, então de fato é verdadeiro. Tá bom? Se você colocar essa informação desse jeito, com parênteses, não muda nada o significado. Não é verdadeiro. Vou fazer a 9ª questão. Diz o seguinte. A proposição não P, então Q, E, Q, é logicamente equivalente a P, E, não Q. Fica até um trava-língua, mas dá para a gente resolver. Nessa 9ª questão, a proposição é essa. Não P, aí tem que não... É bem... O mais complicado disso daqui é você conseguir manter a visão em ordem. Entendeu? É você conseguir observar
cada passo desse aqui, porque realmente, gente, se a gente não manter bastante atenção, a gente se perde, a gente esquece de colocar uma coisa ou outra. Vamos ver como é que isso se comporta? Para a gente poder achar a equivalência lógica de uma proposição que é precedida por um negador, a primeira coisa que a gente faz é negar. A gente vai negar essa proposição, o conectivo central é esse, a gente vai negar ele. Vamos lá? Primeiro vamos negar o ou, trocando o ou pelo e. Perfeito. Vamos negar essa segunda proposição e essa primeira. Negando a segunda, que é mais fácil, é que vai ficar não que. Negando a primeira, como é que é? A negação de uma condicional. P, E, P, então o que? Então, como é que você nega a condicional? Você troca, não é? O C, então, pelo conectivo E, repete a primeira informação e nega a segunda. Sempre assim. Repete a primeira informação e nega a segunda. Tá bom? Vamos observar o seguinte. Olha só que interessante. Aqui, né, se você observar, aqui você tem uma redundância. Como assim? P, E, não que, E, não que. É como se eu falasse, por exemplo, Bené é professor, a primeira proposição. Bené é professor, E não é artista. E, de novo, E não é artista. Então, essa última proposição aqui é desnecessária. Nota, gente, que ela é desnecessária. Conseguiu compreender a minha ideia? De novo, olha. Digamos que B seja a proposição, Bené é professor. E que seja a proposição, Bené é artista. Se você falar Bené é professor e Bené não é artista e Bené não é artista de novo, fica redundante. Então, essa proposição aqui, ela acaba sendo passível de ser excluída. Então, se você notar, só essa informação aqui já é suficiente. Toda essa daqui não seria suficiente, não seria necessária. P, E, não que. E de fato, o que tu tem aqui? P, E, aqui seria uma cantoneira, né, que não ficou bacaninha. Vou só tentar organizar. P, E, não que. Tá? Está correto também. Vamos fazer a décima? Vamos fazer a décima questão? Diz o seguinte, vou colocar a décima. Vou apagar aqui, se tiver que apagar, para a gente ter um melhor aproveitamento do espaço. Décima questão. A proposição, tá aí, toda essa, pode ser escrita também, tá aí, toda bonitinha. Olha só, tá, escrever aqui para você. A proposição é não. Ela é toda bonitinha assim, né? Não é. Sabe o que você pode observar que nessa proposição, que agora o conectivo, faltou só fechar, importante. O conectivo central aqui é o sim, então, né? Sim, então. E tu tem, ela está preciso de negador. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é negar tudo. Negando, observando aqui. Como é que você nega o C, então? Repete a primeira informação. Né? Vamos repetir aqui a primeira informação. P ou Q. E nega a segunda informação. Negando o E, não R, é só tirar, né? Negador. Pronto, então seria basicamente essa aqui. A ideia. Beleza? Seria basicamente essa. A gente vai repetir a primeira e negar a segunda. Se você observar, a escrita aqui não está correta, né? Uma vez que é não P, que no caso E, não Q, então R, né? Não é isso que aconteceu, está bem diferente. Então, de fato, essa proposição não é a equivalência lógica dela, então o item é falso. Bom,
Volta aí quantas vezes você puder para deixar tudo bem tranquilo. Essa aqui foi, no caso, a 10ª questão. Beleza? P, ou, Q, E, R. Tá bom? Lembrando que esse chave, colchete, a gente não tem que levar muito em consideração. Não. Vamos fazer a 11ª questão. Diz o seguinte. Só apagar. Para dar mais espaço. A proposição, essa aqui, é equivalente a essa aqui. Será que é verdadeiro ou que é falso? Nota que as duas proposições são bem grandes, só que fica esperto, tá, gente? Fica muito esperto. Porque se você observar bem atentamente, faz uma observação bem bacana. Tá vendo que essa parte aqui, eu vou até colocar, até escrever mesmo. Tá vendo que essa parte aqui, ó, toda, ela é idêntica a essa, não vai mudar. Tá vendo que não vai mudar? É a mesma coisa. Então, R, E, S. Então, R, E, S. Então, a única coisa que mudou foi essa informação. A segunda informação tá perfeita, né? Conectivo e tudo. Beleza. Só que a primeira informação mudou. Então, a gente vai jogar a regra de equivalência para a primeira informação. Agora, como não tem um negador, quando você pensa em proposição equivalente, você deve jogar a regra de equivalência. Vamos pensar nessa aqui, tá bom? Vamos pensar nessa daqui só. Como é que vai ser? Abre aqui o colchete. Vai ficar não P ou Q, não é isso? Perfeito. Agora, nota que o conectivo aqui é o OU. E o OU, ele pede qual regra? Regra 1, 2 ou 3 de equivalência lógica? Isso, ele pede a regra 3 de equivalência lógica. O que a regra 3 diz? O OU você vai simplesmente trocar pelo C, então. Estou no lugar do OU. A gente vai trocar pelo C, então. A gente vai repetir a primeira informação. Perdão, a gente vai negar a primeira informação. Então, no lugar de não P, a gente vai colocar P. Negação, só tira o conectivo. E a gente vai repetir a segunda informação. Entendeu? Então, a gente vai só negar a primeira, tá vendo? Troca o OU pelo C, então. E repete a segunda. Ok? Então, essa parte aqui, ó, que me importa, a gente vai comparar a primeira parte com essa. E de fato é a mesma, tá vendo? P então o quê? P então o quê? Ah, então é verdadeiro. Porque todo o resto só se repete. Então aqui é verdadeiro. Perfeito. Vamos fazer a 12ª? Olha só que bacana, gente. A 12ª vai trazer uma novidade para vocês. Dadas as proposições P e Q, tem sua expressão, bem, vou até escrever aqui toda essa expressão de novo para a gente poder trabalhar. Toda essa expressão aqui. Que é equivalente. Vamos analisar qual é a equivalência aqui. Essa primeira aqui, como está bem pequenininho, é a bicondicional, tá, gente? É a bicondicional. Olha só. O conectivo vigente aqui é o E, perfeito? O que você vai fazer? Você vai aplicar a regra de equivalência lógica para a primeira informação e para a segunda informação, porque a gente não viu regrinha para o E, na verdade. Então aplica para a primeira informação e para a segunda informação. É isso que a gente vai fazer agora. Pode fazer isso, né? Pode, é bem melhor. Para a primeira informação e para a segunda informação. Nota aqui comigo. Aplicando aqui, a regra é para o OU, não é? Então, ambos, olha, tanto na primeira quanto na segunda informação, a regra é a regra 3. É a regra 3 que a gente vai analisar. Aplicando a regra 3, o que a gente faz? Troca o OU pelo C, então. Nega a primeira informação, é não P, que vai ficar P, só tirando o negador. E repete a segunda. Q, perfeito.
Eu não vou mexer nesse conectivo. E a segunda, a mesma ideia. Troca o ou pelo C, então. Nega a primeira, é não que, vai ficar que. Repete a segunda, ficar P. Aí tu vai olhar para cá, não tem, né? Exatamente essa ideia. Agora a gente vai ter que utilizar de fato o raciocínio lógico. Tá vendo que tu tem de P para Q e de Q para P. Uma via de mão dupla. Tu tem uma seta indo de P para Q e uma seta indo de Q para P. Então, na realidade, gente, olha só. Você tem, presta bem atenção, colocar a preposição P e a preposição Q aqui. Você tem uma seta indo de P para Q e uma seta voltando de Q para P. Gente, que conectivo é esse daqui? É a bicondicional. Então, somente isso. Então, para essa ideia, guarde essa ideia aqui, ok? Guarde essa ideia aqui. Já apareceu em prova, então é importante. Quando tu tem duas proposições, seta indo e seta voltando, que isso aconteceu de P para Q e de Q para P, então a ideia aqui que está querendo te passar é uma ideia de bicondicional. Seria a letra A. Vamos fazer a 13ª questão? Espero que vocês tenham entendido essa ideia aí. É muito, muito importante. Depois, se vocês quiserem me chamar, a gente conversa direitinho, para poder explicar melhor. Mas eu acho melhor vocês reverem o vídeo e tudinho, que eu acho que foi bem tranquilo. Olha só. Na 13ª questão, tu tens o seguinte. Tu tem vou repetir aqui essa proposição composta. Fecha. Não há. A gente quer descobrir se essa proposição ela é equivalente a essa. A gente quer descobrir se essa proposição é equivalente a essa. Olha só, embora esteja não há aqui, gente, você deve considerar o conectivo. Então, não é a mesma coisa, tá? Porque é então não há e aqui é ou não há. Então, não dá para você simplesmente dizer, é a mesma coisa, eu vou trabalhar só com isso aqui. Não, pelo amor de Deus, tem que estar com conectivo, tudo bonitinho. Vamos observar, então, que para eu poder fazer a regra de equivalência, eu vou notar esse conectivo central aqui, que é o então. Vamos primeiro utilizar, deixa eu ver, a comparação entre as duas. Porque pode ser a regra 1 ou a regra 2, não? Só que observa que o se então, ele se transformou em quem? Em ou. Se então se transformando em ou, se é regra 1 ou regra 2? É a regra 2. Então a gente vai ter que utilizar obrigatoriamente a regra 2 aqui. A gente vai se perder, vai usar a regra 1 e vai dar tudo errado. Então na regra 2 que você vai ter o quê? O se então indo para ou. Tá bom? E como é que tu vai observar? Vamos notar. Na regra 2 você substitui o se então por ou. Nega a primeira informação. Como é que você vai negar a primeira informação? Como é que você nega? Nega aqui esse conectivo ou. Você nega a primeira, substitui o ou pelo e e nega a segunda, só tirando o conectivo. Vou fazer mais bonitinho aqui. Ficou muito longe. Nega a primeira, não é isso? Substitui o ou pelo e repete a segunda, ou melhor, repete não, tá bom? Olha o mal espiritual. Só nega a segunda. Era não B, a gente colocou B. Tá bom? Então essa aqui foi a primeira proposição negada. E a segunda proposição? Você repete ela. Vamos repetir aqui. Vou colocar o não A para ficar mais organizado. Olha só, a estrutura. Me diz aqui, ó. Não há EB, tá aqui, não há EB ou não há. A estrutura tá a mesma? Tá, gente. Tá, a estrutura tá a mesma. De novo, essas ideias dos parênteses e dos colchetes, a gente não precisa levar tanto em conta. Então, de fato, é verdadeiro. Vamos para a 14ª agora. 14ª e última questão. Dada essa monstruosa proposição, podendo ser escrito da seguinte forma. Será que elas são... Dizer que ela pode ser escrita dessa forma alternativa é dizer que essa proposição é equivalente a essa.
bom? É dizer que as duas proposições são equivalentes. Agora, nota o seguinte, que é muito interessante. Toda essa parte aqui, vou até colocar uma cor melhor. Toda essa parte aqui, ó, incluindo a bicondicional, que está pequenininha, ela está idêntica a essa parte aqui. Então, você nem vai mexer nisso. Você vai ter que trabalhar junto de quem? Dessa primeira parte aqui e ver se ela vai coincidir com essa primeira parte da segunda proposição. Vamos lá. Vai ficar, então, P, Q. Então, R e não S. Vamos trabalhar só com isso, porque os demais está tudo igual, né? Vamos observar aqui. Nota, gente, que o que você tem na 14ª questão, o conectivo central aí é o C, então. Vai mandar. Vai mandar em todo mundo. Então, a gente vai aplicar alguma das regras. Só que observa. Do C, olha, aqui é a primeira proposição e aqui é a segunda proposição. A segunda parte da primeira proposição e a segunda parte da segunda proposição são idênticas, eu já ignorei, porque não mudou nada. Agora, nota o seguinte, essa primeira parte da primeira proposição e a primeira parte da segunda proposição. Nota que do então, permaneceu então, tá vendo? Então, qual é a regra que permanece o então? É a primeira ou a segunda? Exatamente, é a segunda regra. Entendeu? Então, para cá vai permanecer quem? Permaneceu o então. E a primeira regra diz o quê? A primeira regra diz o quê? Você nega a primeira e a segunda parte, na verdade, invertendo elas. Então, essa aqui é a primeira proposição, ela vai partir para cá, e essa segunda... Espero que vocês estejam entendendo bem. Então, qualquer coisa pode repetir. Então, a primeira proposição é essa, a gente vai ter que negar. R, E, não S. Como é que a gente nega R, E, não S? A gente vai trocar o E pelo OU e negar tudo. Nega o R e nega o não S, trocando por S. Então, somente. E agora? Essa vai aparecer na segunda parte. P ou Q. Então, você vai ter que negar tudo, trocando o OU pelo E. Tá vendo? Negou tudo, trocando o OU pelo E. Agora, observa. Nota. Não R ou S. Tá aqui, ó. Não R ou S. C, então. Tá aqui, ó. C, então. Não P. E, não Q. Não P. E, não Q. Tá correto. Corretíssimo. Verdadeiro. Galera, essa foi a aula mais densa, né, que nós tivemos, porque traz os conectivos sendo representados por essas letras, mas eu não posso correr dela, porque realmente aparece, não é verdade? Então a gente já conseguiu aqui, ó, zerar a nosso tema 6, que é de equivalências lógicas, e basicamente é isso que vai acontecer, tá, galera? Em equivalências lógicas nós temos essas 3 regras, você vai ter que ficar bem esperto para poder estar aplicando elas da melhor forma possível. Foi um prazer. Até mais, se Deus quiser.